A primeira coisa que a gente já falou na aula de planejamento, mas vale ressaltar aqui, é que não basta você criar uma rede social. A rede social ela não garante o resultado do seu sucesso. Tem um perfil na rede social, na verdade, é apenas um passo, né? A gente está falando de uma jornada de muitos passos. E o primeiro passo é você criar suas contas, tornar sua conta profissional, personalizar sua conta, fazer tudo aquilo que na etapa de planejamento foi ensinada. Se você ainda não assistiu a aula de planejamento, eu recomendo que você assista essa aula antes de assistir essa aula de conteúdo, que já é um passo a mais, tá? Então, é preciso desenvolver um bom conteúdo. E como é que a gente qualifica um bom conteúdo? A primeira coisa, a gente tem que começar a pensar no nosso conteúdo, a gente precisa saber que tipo de linguagem vai ser adotada para esse conteúdo, né? E que tipo de linguagem a gente vai criar para o nosso persona, que a gente falou na aula de planejamento. Quais são as necessidades e desejos que a gente vai atender do nosso persona. Quais são as principais dores e dificuldades dessa persona e qual rede social que ele usa. Isso vai definir muito claramente qual é o nosso tipo de conteúdo. A partir dessas informações, a gente vai começar o nosso planejamento de conteúdo, que é um planejamento à parte do planejamento geral, mas já focado na parte de conteúdo. Tem 3 passos que são fundamentais quando a gente pensa em conteúdo. Produzir conteúdos relevantes. E essa parte eu gosto de dar uma ênfase muito bacana, porque quando a gente fala de conteúdos relevantes, a gente comete um equívoco de pensar conteúdo para a gente. Vou dar um exemplo aqui, um café, começa a falar que lá no café, ele tem a área de alimentação, que ele tem almoço, que ele faz encomendas, etc. E não necessariamente é isso que a sua audiência busca. O mínimo que espera de um café é que ele tenha café, e que se ele vai ter comida ou não, isso é uma outra coisa, mas o que é importante? É entender quem é o público. Vamos lá, se você tem um café, que é um café que é usado para network, onde tem empresários sempre fazendo negócios ali, que marcam reuniões nesse café, talvez o conteúdo mais relevante não tenha nada a ver com o produto que você tem, com a promoção do dia ou com o happy hour. Tem a ver muito com o que esse público está buscando de informação e fazer ali. Então, se você tem um programa de network onde você aproxima empresários e você pode falar sobre isso, se você dá dica para empresários a melhorar a relação com sua equipe, seu planejamento financeiro, suas atuações com marketing digital, se você dá dicas de livro que são voltadas para empreendedores, talvez é um conteúdo que faz muito mais sentido para esse público, para esse persona, do que de fato ficar falando do seu produto em si. E as pessoas cometem essa falha quando elas têm um espaço para eventos que elas querem alugar, elas querem falar sobre benefícios do espaço, mas se preocupar com a experiência, com o evento em si, ou quando eu tenho uma loja de roupa e eu quero ficar falando só da minha roupa, da moda que eu trabalho, mas roupa é roupa. As pessoas não compram roupa porque estão comprando um pedaço de pano, elas compram roupa porque elas querem pertencer a um grupo que segue uma linha de lifestyle. Então, esse lifestyle para essas pessoas é muito mais importante do que a roupa em si. Então, quando eu falo de conteúdo relevante, eu estou falando de pensar na persona e pensar o que é interessante para essa persona, que é o nosso público, a nossa audiência, tá bom? A gente precisa também usar os conteúdos de formatos diferenciados, então é muito rico os conteúdos, como eles podem ser usados, né? Então, por exemplo, a gente olha para o YouTube e a gente vê só vídeo, né? Mas muita gente usa ali o YouTube como uma ferramenta de áudio, ele deixa uma cartela fixa e passa um áudio, uma aula toda em áudio e usa o YouTube como uma projeção, né? De slides, por exemplo. Então, às vezes a gente precisa sair um pouquinho da caixa para pensar de outra forma. O Instagram é uma rede social de fotos, mas com recursos limitados. Hoje ela tem o IGTV, tem os stories, então você pode pensar em vídeos, os vídeos têm animações, tem enquetes. Então a gente tem que explorar todos os formatos de conteúdo para que a nossa audiência tenha mais qualidade do conteúdo que ela está recebendo sempre. Então esse é um passo muito importante também. E de nada vai adiantar você produzir um conteúdo incrível, perfeito, se você não pensa em mostrar esse conteúdo para o maior número de pessoas. Então, é necessário definir um orçamento para que suas postais alcancem cada vez mais pessoas. Usar os links patrocinados. Ah, eu não sei como começar. Não se preocupa. A gente vai falar disso na aula 3, especificamente sobre links patrocinados, e você vai entender como funcionam os links patrocinados, tanto no Facebook quanto no Google, Instagram, enfim. Se essas 3 medidas não forem tomadas em conjunto, cada vez menos você conseguirá que os usuários interajam com a sua marca, com a sua persona, com o seu trabalho, com suas atividades, né? A sua persona ela não vai interagir com você se você não
produz um bom conteúdo, extremamente relevante para ele, não explora todos os formatos possíveis e inimagináveis e também não investe para que esse conteúdo chegue nas pessoas. Então, quando a gente pensa em conteúdo, esse trio de ações ele tem que ser pensado em conjuntos, tá bom? Então, é importante que antes de você começar a pensar em produzir, você vai pensar sempre na revisão da sua persona que a gente fez lá na aula de planejamento. Então, se você não tem uma persona definida, não adianta você começar a produzir conteúdo que você não vai chegar em lugar algum. A revisão do planejamento em si é muito importante, porque lá foi definido também a linha editorial, tudo que você vai fazer, suas estratégias, referências, curadoria, tudo foi montado lá nessa etapa. Isso aí você vai para a pesquisa, vai ter que ter muita criatividade, não tem como desenvolver um cronograma de postais sem usar toda a sua capacidade de criatividade. Ah, mas eu não sou criativo. Aí a parte de pesquisa vai te ajudar muito a ter referências que tragam ideias, insights para você. E ação. Não tem nada mais precioso do que ação. Toda ideia que você tiver, ela só vale 50 centavos. Ela só vai ter um valor real, de fato, quando você colocar ela em prática. Então, isso depende de ação. Então, para te ajudar, eu preparei aqui alguns insights para você decolar aí nas redes sociais, falando um pouquinho sobre alguns tipos de postagens que você pode explorar. Primeira coisa, a gente vai falar de investir em memes. É isso aí, trabalhar memes. Por quê? As redes sociais e a cultura aqui no Brasil permite muito essa linguagem mais leve, com pegada de humor, e a gente produz muito meme aqui no Brasil. Então, as pessoas já estão acostumadas com esse tipo de linguagem. Então, se você entrega uma linguagem fácil para a sua audiência, para o seu usuário, fica muito fácil dela também interagir mais com você, gerar uma reputação positiva e poder gerar futuramente negócios. Aqui um exemplo, um meme muito conhecido aí do Chico Buarque, onde eu faço uma brincadeira com a minha imersão em marketing digital. Eu boto aí antes da imersão em marketing digital com o Eabad, e aí ele tá triste, e depois da imersão do marketing digital com o Eabad. Isso é um meme conhecido e muita gente coloca frases diferentes aí, apenas para ilustrar a ideia de usar memes. Outra coisa que você pode usar, essa parte de perguntas, você vê aí o Bruno Pereira, ele explora bastante isso, usando perguntas simples, usando perguntas às vezes mais sofisticadas, mas sempre buscando engajar o público dele, né? Ele quer saber se a pessoa tem muitos empreendedores seguindo, ele pode perguntar quantos anos você começou a empreender, e aí eles só vão responder os empreendedores, então ele vai identificando a audiência dele através dessas perguntas e gerando o principal da rede social, que é a interação. Dicas rápidas também, eu coloquei esse exemplo aí, que é uma dica que eu dou para você começar a anunciar no Google, foi uma dica feita em vídeo com os textozinhos, com um álbumzinho onde você pode passar para o lado e ver essa dica lá no meu Instagram. E são dicas rápidas que você rapidamente vai consumir, não é uma aula, mas é uma dica que você vai consumir ali e vai poder interagir mais com a sua audiência. Vídeos com legenda, que é uma tendência a isso, porque nem sempre a pessoa pode ligar o áudio para assistir um vídeo, mas isso ajuda muito que você consiga interagir com o conteúdo, mesmo quando você não pode estar usando o recurso do áudio. Então, esse vídeo aí mesmo foi um vídeo que teve bastante sucesso e repercussão, quando eu disse que o Instagram ia acabar, e se você não viu ainda, tá lá no meu Instagram, dá uma olhadinha lá. Citações, então peguei essa frase do Zuckerberg e aí apliquei com a foto minha e fiz essa postagem. Então, essas citações de pessoas conhecidas, frases de efeito, de impacto, têm uma relevância muito grande. Posts de blog, então você pode fazer um post, o pessoal da ClickPage faz muito isso. Então, ele colocou aí na legenda dele um textozinho inicial e no final ele coloca, por isso o blog do KP separou 4 maneiras de melhorar a sua comunicação do seu negócio para você vender cada vez mais. Link na bio, direcionou para a bio, a pessoa clica e já vai lá para o blog. Então, ele tem um conteúdo mais rico, acesso à informação muito mais relevante no blog, mas ele começa essa isca digital através do post aí na rede social. Liberação de conteúdo dos canais, também, mais uma vez, o ClickPays aí fazendo uma live ao vivo lá no YouTube, mas direcionando o pessoal do Instagram para participar dessa live e colocando mais uma vez o link na bio, como está escrito aí na legenda, tá? Curiosidades, essa página do Você Sabia, ela é muito bacana, que ela está falando sobre a questão do consumo de café, mas isso é algo que pode ser adaptado para o seu negócio, você trazer curiosidades sobre o seu negócio, sobre sua área, sobre os interesses do seu cliente. As pessoas gostam dessas curiosidades, né? Você sabia, tente adivinhar, enfim, informações que são relevantes e bastante curiosas, isso faz bastante sentido. Fotos de eventos, né, eventos que você participa, eventos que você ministra. Isso aqui é uma foto da nossa última turma da imersão em marketing digital, um evento da WA que roda o Brasil todo e é um evento realmente show aí que a gente faz, que uma experiência incrível sobre marketing digital. Já
tivemos mais de 1.000 alunos que participaram dessa nossa imersão, então eu sempre trago esse conteúdo também para a minha rede social e isso acaba gerando bastante engajamento. Bastidores, e aí não tem ferramenta melhor para falar de bastidores do que os stories. Então, os reality shows fazem muito sucesso aqui no Brasil, no mundo afora, porque todo mundo gosta de saber um pouquinho da intimidade, dos bastidores, de como acontecem as coisas. Então, se você tem uma padaria, um restaurante, você quer mostrar como é o preparo da sua alimentação, ou se você faz palestras, ministra eventos também, quer mostrar um pouquinho o que acontece na sua preparação para o evento, a preparação da sua aula, ou se você tem uma academia e quer mostrar os bastidores da construção de uma aula, de um equipamento novo que você adquiriu na sua academia, enfim, todos os bastidores são bem-vindos e o Stories é uma ótima ferramenta para isso. Histórias também, esse post é bem interessante, onde eu conto uma história antes de um evento que eu tive complicações, mas que terminou tudo bem, e esse post teve bastante engajamento, eu fiz uma promoção dele, foi bem bacana, as pessoas interagiram bastante, e algo que trouxe justamente uma conotação positiva através de uma história. Então, todo mundo gosta de histórias, então se você consegue ter uma experiência positiva e até mesmo negativa, e pode contar isso, trazendo uma experiência que é válida para o seu usuário, faz muito sentido também. Reposts, isso aí eu fiz um repost na minha página, lá de um conteúdo da agência WA Comunicação, falando um pouquinho sobre lives, que é um outro conteúdo que a gente vai sugerir aqui como insights para vocês. E então isso é muito bacana, porque você linka uma informação de uma página com a sua página. Se você não sabe como fazer o repost, é bem fácil, tem um aplicativo chamado Repost, você baixa ele na App Store ou na Play Store, depende do seu celular e do tipo de sistema que você usa. Você baixa o aplicativo, ele é autodidata, você loga lá no seu Instagram e faz esse repost facilmente. Isso é bacana porque gera uma conexão com a página que você está repostando conteúdo, uma conexão com o seu público que está vendo aquele conteúdo que é relevante para ele também. E esse link, às vezes, é muito interessante. No meu caso aqui, eu estou compartilhando o conteúdo da minha agência, da minha página, então isso faz bastante sentido para mim. Complete a frase, essas brincadeiras, fiz essa postagem aí nos meus stories, complete a frase empreender e isso gera uma interação bacana também com os usuários. Esse exemplo, ele é bem relevante para você que ainda não tem uma interação com sua audiência, começar a fazer essas brincadeiras, porque isso vai gerar uma conexão bacana. Aulas e cursos gratuitos sempre vão trazer também uma resposta positiva aqui do nosso desafio D30. Quando eu libero as aulas, eu posto lá e isso sempre gera engajamento tanto com quem está participando das aulas quanto com quem não está. Dados estatísticos, essa é uma outra coisa que é impressionante, nós adoramos dados estatísticos, então aí tem o do InfoMoney, tem também esse gasto global com marketing de influência, então dependendo do conteúdo que você trabalhe, você poder trazer dados também, é um tipo de conteúdo que você pode adaptar nas suas criações. Fotos com seu público, foto com autoridade também, essa foto aí com o Murilo Gano, no evento dele, muito positiva, porque me conecta com pessoa que trabalha com audiência muito parecida com a minha. Entrevistas, falando de assuntos relevantes também para a sua audiência, então isso faz bastante sentido, esse tipo de conteúdo em vídeo, ele é bastante acessado. Lives, e a live a gente pode dobrar o assunto, porque você pode trabalhar lives, hoje perguntas em lives, onde o público pode interagir com você, fazer collabs também, que é uma live em conjunto com outras pessoas, live no YouTube, live no Instagram, live no Facebook, então a live realmente é um recurso muito rico e bom para aumentar a sua audiência, para gerar um conteúdo relevante. Tem duas estratégias que são interessantes na live. A live, quando você cria, desenvolve ela e deixa ela ativa por 24 horas para quem não assistiu naquele momento possa assistir aí no replay. Ou a live quando você trabalha um conteúdo muito exclusivo que essa live só vai acontecer ao vivo. Então você chama a sua audiência para a live através de um post, mas não deixa ela liberada depois. Isso vai fazer com que a audiência pense na escassez do seu conteúdo e assista naquele momento. É muito positiva também essa estratégia. Ilustrações, que são artes que trazem já todo o conteúdo ali na arte. Essa aí ficou bem legal, em qual degrau você está hoje, e aí com um aspecto muito motivacional, mas onde o desenho fala tudo, mesmo que você não leia, bem bacana. Tirinha de humor, que segue a mesma linha aí das ilustrações, mas com essas historinhas que são bem legais, né?
trechos de livro também, comentando um pouco sobre o livro, sobre o trecho que você está postando. Isso também gera bastante engajamento do seu público. Ao depender do que você faça, é bastante pertinente, traz embasamento para a sua linha de construção de edição de conteúdo. E usar o humor. Essa página mesmo aí é interessante. O Chivão sempre ele mostra as conversas dele no WhatsApp de uma forma bem irreverente para falar um pouco sobre meditação, yoga e trazendo sempre um bom humor. Então, todo o conteúdo ele tem que ser pensado de uma maneira estratégica, né? E a produção de conteúdo para rede social que gera mais engajamento é quando você consegue fazer uma produção de conteúdo que ela envolva algo extremamente humanizado. Olha esse gatinho, como é bacana, como ele naturalmente já gera os likes ali, porque as pessoas amam gatinhos, bebês, cachorrinhos. Essas coisas são postagens bem ricas, porque chamam a atenção rapidamente do público com um apelo emotivo bacana, né, que geram uma emoção positiva, porém são conteúdos que geram muito engajamento de curtida, mas poucos são consumidos de fato. Se você escreve uma legenda, bacana sim, mas normalmente quando vem só esse conteúdo puro, assim, ele pode até gerar o like, mas não há um aproveitamento, um aprofundamento do público sobre esse conteúdo, porque ele é um conteúdo de alta interação, visualmente falando, mas de baixa repercussão quando você não tem um conteúdo rico com ele. Por exemplo, você quer um conteúdo rico, você vai lá no Wikipedia e você tem diversos conteúdos ricos lá. Porém, é um conteúdo de baixa interação. Ninguém pega um artigo lá do Wikipedia e posta na sua rede social. Porque por mais que tenha muita informação, é um artigo que você lê, mas você não curte, né? Você não gera a interação do like para ele. Então, qual é o conteúdo fundamental para a sua rede social? É aquele que tem uma imagem que mantém a sua atenção por alguma emoção gerada. Ele pode ser uma imagem que choque ao seu público, ou a imagem que causa uma emoção extremamente positiva, mas na legenda que você traga também um conteúdo substancial, né, que ele vai trazer todas as informações relevantes. Então, ele é humanizado do ponto de vista visual, seja para um vídeo ou para uma foto, mas ele é extremamente rico de conteúdo quando você vai para a legenda. Então, esse é o melhor conteúdo que você pode produzir para a sua rede social. Quando você consegue essa química, você extrai dali também as melhores respostas. Isso a gente observa quando a gente vê um post, por exemplo, aqui é o Instagram da Escolha Correr, ela sempre está postando algo voltado para sua atividade de corrida e tal, e você vê um post hiper relevante dela, onde ela traz uma imagem humanizada dela correndo, mas tem uma estrutura de texto pensada para sua legenda de alta interação. São sempre conteúdos muito ricos, conteúdos muito envolventes, que envolve toda a emoção dela retratada em texto e também na imagem. Quando o texto não é tão longo, mesmo assim você consegue trazer uma riqueza quando você usa detalhes como humor. Olha a interação desse post, aqui é um post de um cemitério, então não depende do negócio que você tem, depende da maneira que você posta. E olha que sacada bacana, eles colocaram no post. Gosta muito de dormir? Aqui você não precisa acordar. E aqui eles estão usando uma maior sacada, usando humor. E aí é o que eles trazem na legenda. O seu descanso eterno não pode ser em qualquer lugar. Capricha na escolha e conheça o cemitério, parque e recanto da saudade. Esse é um case nacional que nós temos de conteúdo, que é uma produção pensada, sempre leve, com humor, e sempre rica em todos os formatos, imagens que geram engajamento engraçado, com textos que geram engajamento engraçado e que é extremamente rico também. Então, basicamente, uma regra que a gente tem que ter quando a gente pensa em conteúdo é que comunicação é relacionamento constante. A gente nunca pode pensar em comunicação aleatoriamente. Ah, vou fazer um post hoje, um post amanhã, outro daqui a 15 dias, não. Por isso que a fase de planejamento ela é fundamental, porque eu tenho que saber que eu vou começar um trabalho hoje, mas que ele precisa ter uma constância. Se eu faço 3 posts por semana, na semana que vem eu vou fazer mais 3 posts por semana. Se eu faço 2, eu vou fazer 2, e por aí vai, até eu conseguir encontrar um processo de flow onde eu possa estar aumentando ou até diminuindo a minha produção de conteúdo, mas mantendo a constância. A constância ela é muito mais importante do que a quantidade de posts, né? E basicamente é isso. Fechamos aqui esse mundo de ideias de conteúdo que você pode explorar na sua rede social. Eu espero que você consiga produzir seus primeiros conteúdos com essa aula. Na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre link patrocinados e antes de começar a pensar no conteúdo, pensa na primeira etapa, a etapa do planejamento. Tendo dúvidas, já sabe, meu Instagram. Ficou curioso aí sobre os conteúdos que eu postei? Vai lá no meu Instagram, que tem todos os conteúdos lá, e você vai poder interagir com cada um deles, tá bom? Obrigadão.